Será que os dons do Espírito Santo podem mesmo mudar a nossa vida? Sim ou não? Nós, como diz a palavra de Deus, nós acreditamos e por isso falamos isso. São Paulo diz, nós cremos, por isso nós temos que proclamar com os lábios o que está no coração. Por isso eu perguntei, vocês responderam com toda a força, você em casa também responde, os dons do Espírito Santo podem mudar a nossa vida, sim ou não? Sim, nós acreditamos e nós nos abrimos a esse dom, mas hoje nós queremos acolher esse dom e aprender sobre esse dom que é o Espírito Santo e entender que não existe derramamento do Espírito Santo a não ser por um único caminho que se chama Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo não tem o Espírito Santo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas traduções dizem, ninguém vai ao Pai, mas outras traduções colocam, ninguém vem, porque na palavra de Deus ele fala que ir ao Pai é vir a Ele, eu e o Pai somos um. Ninguém pode ter o Espírito Santo se não for em nome de Jesus, se não for na pessoa de Jesus. O único caminho que o Espírito Santo sabe chegar até nós é por meio de Jesus. Mas você vai dizer, irmão, e as pessoas que não são batizadas? E as pessoas que são pagãos, são ateus? Eles também têm o dom da vida, e quem dá a vida é o Espírito Santo. Eles também têm dons de inteligência, eles também têm muitos dons, capacidades, talentos. E quando uma pessoa está viva, ela só está viva, só existe por causa do Espírito Santo. Mas esses dons são chamados dons naturais. Como Deus Criador, o Espírito Santo está em todas as criaturas. Está no vento, está no ar. Deus não é as criaturas. Isso se chama paganismo, idolatria, tem um nomezinho chamado panteísmo, e a nova era, que é uma falsa religião, que tenta misturar as religiões todas, e coloca Jesus como se fosse um, entre muitos deuses, é uma falsa, é uma investida de Satanás, a nova era, ela coloca que Deus é tudo, que o Espírito Santo é tudo. Não, a criatura é uma coisa, e o Criador é outra. Nós cantamos a canção Vinde Espírito Criador, Veni Creator Spiritus. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele não é criatura. E quem não encontra com Jesus, quem não tem uma experiência pessoal com Jesus, tem o Espírito Santo somente de modo natural, porque ninguém pode ter vida sem o Espírito Santo. As plantas, tudo que existe é sustentado pela presença de Deus, mas ter o Espírito Santo dentro de si, morando em você como um templo vivo de Deus, tendo o Espírito Santo de maneira sobrenatural, como Jesus tinha. O Espírito Santo habitava em Jesus, habita em Jesus, de uma maneira plena, sobrenatural. Jesus tinha vida divina, por natureza, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. 3 pessoas no amor, não é? O amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo como um templo. Jesus era o templo vivo do Espírito Santo. É o templo vivo do Espírito Santo. Mas quando ele se fez homem e nos chamou a fazer parte do corpo dele, nós também não temos mais o Espírito Santo da maneira que as plantinhas têm, porque elas têm vida, que o ar, que toda a criação está repleta. Quando a gente reza na missa, Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. A tradução original do latim é: o céu e a terra estão repletos da vossa glória, e a glória do Pai e do Filho se chama Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. O céu e a terra estão repletos do Espírito Santo. O céu e a terra, tudo é feito pelo amor, por amor e para o amor. Deus é amor,
E o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Tudo que existe está repleto do amor de Deus, mesmo que aqui nós ainda não enxerguemos isso plenamente. Deus enche tudo com a sua presença. Olha esse sopro maravilhoso, né? São sinais do Espírito Santo, Ele está em tudo. Mas quando você aceita Jesus na sua vida verdadeiramente, como Senhor da sua história, você é outro Jesus. Jesus mora o Espírito Santo mora em você, como morava em Jesus. Isso é fantástico, isso é assustador, isso é impressionante. Nós nos tornamos um com Jesus, nós nos tornamos corpo de Jesus, parte do corpo dele. Isso não é mais uma vida natural, uma vida simplesmente humana. Você começa a ter uma vida divina, uma vida sobre-humana, uma vida sobrenatural. A Trindade mora em você e você mora na Trindade. Mas só pode se receber esse dom através de Jesus. O Espírito Santo não vem a não ser em nome de Jesus, por meio de Jesus. Se você quiser anotar, 1 João capítulo 5, versículos de 5 a 8, João vai dizer na sua primeira carta: Jesus, o Espírito Santo só vem por meio dele, mas como é que Jesus vem ao nosso encontro? Como é que nós nos unimos a Jesus? Eu quero ouvir de vocês, já que não dá para ouvir a voz de vocês que estão em casa, né? Que a irmã que está no chat dá para ver que vocês vão escrever, mas vocês que estão aqui, como é o meio que Jesus pode chegar a nós e se unir a nós? Diga aí. Eita, está fraco. Como é que Jesus pode se unir a nós, se configurar a nós? Como? Está chegando. Não, Jesus vem para nos dar o Espírito Santo, mas como é? A gente só recebe o Espírito Santo através de Jesus. Mas como é que Jesus vem a nós? Quando é que você se uniu a primeira vez com Jesus? Me diga. Ah, está melhorando, eu ouvi de cá. Como é? No seu batismo. Então anota essa passagem bíblica que é muito importante para que você cresça na sua fé. Primeira carta de João, 1 João 5, de 5 a 8. Se você está armado com a sua Bíblia aqui ou não. Um cristão desarmado é um cristão desprotegido, né? Então, se possível, abra agora. 1 João 5, de 5 a 8, vai dizer que Jesus vem até nós por 3 meios: pela água, pelo sangue, e quem confirma isso é o Espírito. Ele vem pela água e pelo sangue. Quando é que Jesus vem a nós por meio da água? No nosso batismo. Mas São João, ele vai insistir, ele vai repetir, ele vai dizer: olha, Jesus não vem só pela água não, ele vem pela água e pelo sangue. Quando é que Jesus vem a nós através do sangue? Ixi, só os grilos. Quando é que nós recebemos o sangue de Cristo? Na Eucaristia. João repete, não é só pela água. Os nossos irmãos evangélicos têm o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Aqueles que têm um batismo válido, que têm um mínimo da fé cristã, por exemplo, testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam na Trindade. Então o básico da fé eles não acreditam, eles acreditam que Jesus é o arcanjo São Miguel que se encarnou, não é? O fundador dele foi um maçom do último grau, que previu o fim do mundo 3 vezes, não deu certo, a terceira ele morreu e não viu que não deu certo, não é? O batismo deles não é válido, mas da igreja metodista, presbiteriana, batista, o batismo é válido. Eles recebem Espírito Santo, eles são configurados no mistério do corpo místico de Cristo, eles são habitados pela Santíssima Trindade, mas João diz que Jesus não veio só na água, Jesus veio na água e no sangue. Um cristão protestante, ele só tem um sacramento, o batismo. Nem o matrimônio para eles é como um sacramento, tanto que eles podem casar e descasar,
não é? Alguns mais, outros menos, mas de qualquer forma, essa é a interpretação deles. Diferente da Igreja Católica, 2000 anos, conforme Jesus ensinou. Então ele só tem um sacramento, o batismo. Por isso você nunca vai ver um protestante chegar no nível de união com Deus, como chegou um São Francisco de Assis, como chegou um São João da Cruz, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Madre Teresa de Calcutá. Uma renúncia e doação de si, uma fusão de alma, uma união esponsal com Deus no nível desses santos, porque eles só recebem a água e não o sangue. Claro que no batismo nós somos também lavados no sangue, é o sangue de Jesus que ali na cruz jorrou o sangue e a água, mas é o sangue e a água que nos lava no batismo. Somos unidos a Cristo, mas você só vai chegar na plenitude da sua união com Deus, e essa união quem faz é o Espírito Santo, quando você tem a água e o sangue, a Eucaristia. E ele diz nessa passagem bíblica, são 3 os que dão testemunho: a água, o sangue e o Espírito. Quem aqui é crismado, levanta a mão. Deus seja louvado. Quem aqui vive a sua crisma, levanta a mão. Diminuiu um pouquinho. Quem teve a humildade de dizer que não vive ainda, peça ao Espírito Santo, porque nós precisamos invocar o Espírito Santo. A crisma te fez soldado de Cristo, e para você guerrear você tem que usar as armas que são os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo. Então, irmão, uma pessoa que não é batizada, ela não tem o Espírito Santo dentro dela, de modo sobrenatural, não. Ela é uma criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, feita para receber essa vida divina, mas ela ainda não recebeu. Ela tem uma vida natural, não uma vida divina. Agora você que recebeu o batismo e que não cometeu um pecado mortal, que está vivendo o seu batismo, os 10 mandamentos, se confessa com frequência, você é morada da Trindade como Jesus. Você tem algo que nem você, nunca nessa terra você vai compreender. O que habita dentro de você, o que é a vida da Trindade vive dentro de você. Isso só vai desabrochar plenamente lá no céu. Mas Deus quer desabrochar isso em você o máximo que é possível nessa terra. E somente uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem dons, mas não dons sobrenaturais. E no seu batismo você recebeu uma infusão de 7 dons que são divinos. Esses 7 dons vão te transformar em Jesus Cristo. Você vai se divinizar através desses 7 dons do Espírito Santo. E não adianta receber o dom do batismo se não for cultivado. Quem aqui, os pais eram católicos, e os pais ensinaram a fé, cultivaram a fé, te ensinaram a fazer caridade para o próximo, te ensinaram a rezar, a se confessar, te ensinaram os 10 mandamentos? Levanta a mão. Talvez a metade, não é? Quando nossos pais fizeram isso conosco, a semente divina que nós recebemos no batismo, ela é cuidada, ela é adubada, ela é regada, ela é podada, e a plantinha vai crescendo. Cristo vai crescendo numa alma assim, muito mais rapidamente, porque as sementes que você recebeu dos dons do Espírito Santo, estão se desenvolvendo em você. Mas quando a gente não cultiva esses dons do Espírito Santo nos nossos filhos, eles vão, mesmo sendo batizados, muitas vezes tendo uma vida até pior do que aqueles que não foram batizados. Em vez de levar uma vida divina, eles cometem um pecado mortal e estão numa situação pior do que um não batizado. Por isso hoje o Senhor quer te mostrar como essa vida do Espírito vai mudar a sua vida, como você receber a efusão dos 7 dons do Espírito Santo, cultivar como essa chuva que cai e é sinal de bênção, fecundar dentro da sua alma, para chegar à plena estatura de Cristo.
da sua união com o Espírito Santo, eu quero dizer que dos 7 dons do Espírito Santo, existem 2, grava isso no seu coração, 2 que são os mais importantes para você receber. Porque a base de todos se chama o temor de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, não quero olhar para essa chuva, mas para Ti, e te peço o dom do temor de Deus. O temor de Deus, ele é a base para todos os outros dons do Espírito Santo. Quem não tiver temor de Deus, não vai se abrir a crescer nos outros dons do Espírito Santo. E o que é o temor de Deus? É você fugir do mal e procurar o bem. Num grau natural, até os pagãos têm. Uma pessoa que não é de Cristo ainda, que procura viver corretamente, a gente diz, é uma pessoa temente a Deus, não é? Uma pessoa que procura a Deus, procura a verdade, mas ainda não encontrou. Quando Pedro, um anjo aparece para um centurião romano, ele era pagão, mas ele era um homem temente a Deus, ele dava esmola, ele procurava encontrar o Deus verdadeiro, e por isso o anjo aparece para ele, e aparece para Pedro também em visão, e levam Pedro, e antes de ser batizado, o Espírito Santo se manifesta na casa de um pagão. Então o temor de Deus já é colocado por Deus em nós antes de receber o batismo até. Pessoas pagãs podem ter o temor de Deus, mas esse temor de Deus que eu estou falando é um temor dado pelo Espírito Santo, de modo sobrenatural, é o temor filial. Você não segue a Deus por medo, você não segue a Deus, e não é o temor humano, eu tenho medo de um assalto, eu tenho medo de uma pessoa, não. O temor de Deus significa que você não quer seguir o caminho errado na sua vida. Você deseja seguir o caminho do bem. Talvez você ainda não saiba. Uma pessoa que não é cristã, talvez ainda não saiba, mas ela quer. Ela tem um coração que busca a retidão. Isso é o temor de Deus. Sem esse dom, você não vai receber os outros dons. Se você quiser entender um pouco do temor de Deus, depois você abre a sua Bíblia. Em Eclesiástico capítulo 1, vai dizer que o temor de Deus é o início da sabedoria. O temor de Deus prepara para a sabedoria. O temor de Deus te leva à plenitude da sabedoria e traz a coroa da sabedoria. É lindo esse capítulo 1 do livro do Eclesiástico, não é Eclesiastes. O temor de Deus é a base, é o primeiro, mas a sabedoria é o maior de todos. A sabedoria dos 7 dons é o mais difícil da gente explicar, porque é o mais profundo, é o mais alto. Os santos buscavam ter sabedoria, não sabedoria humana. Sabedoria humana um pagão pode ter, mas a sabedoria divina é o maior dos 7 dons do Espírito Santo. Os mais importantes são o temor de Deus, porque é o chão, é a base, por meio da humildade, essa busca de Deus. O temor de Deus é odiar o pecado. Repete comigo: temer a Deus é odiar o pecado, é fugir do pecado. Sem isso você não vai receber os outros dons, mas a sua meta é alcançar todos os 7, mas é chegar lá no topo, que se chama sabedoria. Eu vou já falar sobre a sabedoria, mas antes de explicar a sabedoria, que é a plenitude desses dons do Espírito Santo, eu quero dar para você, se você quiser anotar, eu vou tentar falar de maneira simples, para que você entenda na sua vida esses outros dons, e no final eu vou dizer como é que se chega à sabedoria, porque não sou eu que vou dizer, é Jesus que nos leva, Ele é a sabedoria encarnada. Primeiro, o dom de ciência. O dom de ciência não é a ciência dos cientistas que estão fazendo lá com fórmula, com fumacinha, fazendo testes, não. O dom de ciência também não é diferente dos carismas do Espírito Santo. Tem pessoas que recebem uma palavra de ciência. Uma vez eu fui me confessar com o padre já me disse o pecado antes de eu falar, né? Tem algumas pessoas, o Padre Pio tinha esse dom,
o São João Maria Vianney tinha esse dom, e alguns padres hoje têm esse dom. Na verdade, todo padre tem o dom de ciência, o dom carismático de ciência. Se a gente rezar mais pelos padres, eles vão desenvolver mais os carismas para ajudar as ovelhas. Mas o padre tem um dom especial, e muitas vezes Deus revela. O dom de ciência, a gente está aqui no momento de oração, o dom carismático, eu estou diferenciando um do outro. E, de repente, Deus me dá uma palavra de revelação, ou por meio da minha imaginação, o Senhor mostra uma figura, e às vezes Ele dá um entendimento, ou Ele me diz interiormente que alguém está sendo curado de tal coisa. Isso é palavra de ciência, mas é um dom carismático de ciência. É um dom que é usado para os outros. Os 7 dons do Espírito Santo é para o seu crescimento na sua união com Deus. Está entendendo a diferença? Os carismas, os dons carismáticos são dons de serviço, dom de milagre, dom de cura, dom de cantar, dom de pregar, dom de afastar o inimigo, né? Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência. É diferente desses 7 dons, que esses são para sua fusão com Deus, sua união íntima com Deus. E o dom, esses 7 dons, eu falei do temor de Deus, a sabedoria eu vou explicar no final, e o dom de ciência é diferente. O dom infuso de ciência que você recebeu no seu batismo, significa que você vai olhar tudo com um olhar diferente, com o olhar do Espírito Santo. Grava isso. O dom de ciência, repete comigo, é um novo olhar ao mundo. Vamos de novo. O dom de ciência é um dom de um novo olhar para todas as coisas. Com o dom de ciência, você não se apega nas criaturas, você se apega no Criador. Com o dom de ciência, você ama o seu cachorrinho, você ama a sua plantinha, você contempla a beleza da natureza, você ama o seu esposo, a sua esposa, mas você não se apega como uma idolatria, porque você entende que só Deus que deu a beleza, Deus que deu a inteligência, Deus que deu a alegria, Deus que deu tudo isso que essa pessoa que eu amo tem, que esses animaizinhos têm, que essa paisagem bonita tem, tudo vem de Deus. Deus é muito mais belo que essa paisagem, que esse céu, que os astros. O Criador é mais do que a criatura. Primeira coisa que o dom de ciência te faz entender: tudo é pó, tudo vai se tornar pó. Sem Deus, até as pessoas que eu amo não são nada. Sem Deus, tudo é passageiro, tudo. Só que o segundo momento, o dom de ciência te diz assim: filho, filha, sem mim nada tem sentido, mas quando você está comigo, você olha para um passarinho cantando e tua alma sobe até o meu coração. Você vê uma flor nascer e você sobe até o meu coração. Você vê os amigos que você tem ao seu redor, não para se apegar e ser escravo afetivamente deles, mas você me louva e se alegra, porque já antes do céu, você tem uma experiência do céu com verdadeiros amigos. Você ama tudo e a todos, mas não com amor desregulado, mas com amor de quem coloca Deus em primeiro lugar. É um novo olhar. Você olha tudo com uma beleza nova. Eu costumo dizer que o dom de ciência é um óculos de raio-x. Você olha para tudo com o olhar de Deus, e tudo muda na sua vida. Por isso o dom de ciência quer mudar o seu olhar. Peça o dom de ciência, agora que você entende um pouco melhor. E terceiro ponto do dom de ciência, não é só dizer que as criaturas são nada, que as criaturas me levam para Deus, mas que todos os acontecimentos concorrem para o bem. Você não vai encarar os acontecimentos com o mesmo olhar de antigamente. Nossa, isso deu errado, né? Estava vendo um testemunho de uma mãe que achou que ia perder o seu bebezinho, achou que ele ia morrer. E quando ela falou: olha, coisa certa que os médicos dizem que o meu bebezinho vai morrer, tem um defeito, querem que eu mate, mas eu não vou matar. Aí o padre disse assim para ela: que bênção, minha filha, você ganhou um anjinho.
E ele vai ser o seu anjinho sempre lá no céu. Claro que uma criança é um anjo de modo figurado. Anjo tem uma natureza e uma alma santinha que vai para o céu. É como um anjo. Jesus fala em Mateus 22. No céu nós seremos como os anjos, porque seremos ressuscitados. Aí ela falou, nossa, quando o padre disse isso, mudou o meu olhar. De tristeza para alegria. E sabe o que Deus fez? A criança nasceu bem. A criança não morreu. Então Deus muda o seu olhar. Nossa, isso é, que desgraça, que tristeza. Você vai olhar com outro olhar. Tem coisas que são dolorosas e tristes, mas teve coisa mais dolorosa do que isso aqui? Quando nós entendemos a cruz de Cristo, começamos a olhar tudo que nos acontece, nos favorece, se a gente não se aborrece, e a Deus agradece. Olha, consegui lembrar, eu sempre me confundo. Isso é o dom de ciência. O dom do entendimento, eu vou tentar apressar mais aqui para dar tempo, né? O dom do entendimento, ele te faz penetrar nos mistérios de Deus. Ele te faz entender. Quem aqui reza o rosário todo dia, levanta a mão. Quem aqui não rezava, mas vai começar a rezar e se converteu hoje no dia do Espírito Santo. Pronto, atendeu os pedidos de Nossa Senhora. O dom do entendimento faz você mergulhar naqueles mistérios que você reza no rosário. Quando uma pessoa recebe o dom do entendimento, ela não consegue nem rezar o rosário, porque ela só fica chorando, porque ela sente uma alegria tão grande, quando ela contempla o anúncio do anjo a Nossa Senhora, Pai Nosso, Ave Maria. Não, o anúncio do anjo a Nossa Senhora foi a hora que Deus, Criador do universo, Criador dos anjos, se tornou do tamanho de um embriãozinho, se tornou carne da minha carne, se tornou meu irmão. Deus se tornou homem. Isso é assustador. Isso é para deixar a gente estremecer. Os anjos estremeceram diante desse mistério. O Deus Criador imenso, infinito, numa criancinha dentro do ventre de Maria. É um mistério tremendo. A gente deve estremecer diante desse mistério. Quando o padre pega um pedaço de pão, e depois que ele diz as palavras e levanta, aquilo ali desce, não mais pão. O mesmo mistério, Deus desceu no ventre de Maria, agora esse mesmo Deus feito carne, desce no altar. O dom do entendimento te faz mergulhar nesses mistérios. Ah, Jesus ressuscitou, aleluia, ressuscitou, que bom. Não, você não vai dizer de boca para fora. Quando você tem o dom do entendimento, você não aguenta de alegria, você explode por dentro e diz, meu Deus, um homem que morreu, seu coração foi rasgado, não tinha como negar que ele estava morto. De repente ele fica 40 dias andando no meio deles, ele atravessa as portas e eles puderam encostar no corpo de Jesus ressuscitado. O dom do entendimento te faz mergulhar nesses mistérios. Tudo que você diz no creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nossa, o meu Pai pode tudo, e Ele é meu Pai. Você vai entrando nesses mistérios e você vai ficando louco de tanta alegria. O dom do entendimento, que também é chamado dom da inteligência, não é uma inteligência humana. Tem pessoa que não é batizada, e eu não sei se Albert Einstein era batizado, mas também não sei se ele está no céu, né? Não sei se ele buscou a verdade de Deus. Ele buscou uma verdade humana e foi inteligentíssimo. Mas essa inteligência do dom do Espírito Santo não é só inteligência natural, é inteligência divina, sobrenatural, os mistérios de Deus. Diga assim: Senhor, derrama sobre mim o dom da inteligência sobrenatural, o dom do entendimento, para que eu possa saborear os teus mistérios. Amém. E o dom do conselho. Às vezes a gente diz assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu tome a decisão certa. Não está errado, mas para você tomar as decisões conforme Deus, o dom certo é o dom do conselho. Dom do conselho é aconselhar as pessoas? Também, mas isso uma pessoa que não é batizada pode fazer também. Qualquer pessoa que não é templo do Espírito Santo, pode, olha, não faz isso não. A pessoa tem o temor de Deus natural nela, diz, isso aí é um caminho ruim, isso aí não agrada a Deus não. Mesmo a pessoa não batizada pode dizer isso. Agora o dom do conselho, ele te dá
uma inteligência para tomar decisões corretas e, consequentemente, para você ajudar outros também a tomar decisões corretas. Mas o dom do conselho é principalmente para você tomar as suas decisões de maneira inteligente, sábia, não é? Então, uma música do Padre Zezinho ajuda a entender muito o que é o dom do conselho. Vai te ensinar a calar quando você precisa calar e não está se controlando. Vai ensinar a falar quando você não quer falar, mas deveria falar. Corrigir o filho quando deve corrigir. Se segurar para não dar um tapa nele quando não é para agir de cabeça quente, mas dar o tapa quando tiver que dar, na hora certa. Agir segundo o Espírito Santo. Olha, para resumir, se aprender o dom do conselho, a música do Padre Zezinho diz assim, me ajuda aí se eu errar, viu? Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e... pensei que todo mundo aqui ouvia Padre Zezinho. E para a pessoa certa. Às vezes você fala uma coisa boa, mas para a pessoa errada, né? Então a palavra certa, do jeito certo. Às vezes é uma notícia boa, mas às vezes a pessoa dá tão triste, tão sem graça. Tem que ser do jeito certo. A palavra certa, do jeito certo, na hora certa e para a pessoa certa. Isso é o dom do conselho. Às vezes a gente fala que é sabedoria. Está incluído na sabedoria, porque a sabedoria pega todos. Mas esse é o dom do conselho. Diga, Senhor, dai-me o dom do conselho, para que eu possa agir da maneira certa, para que eu possa enxergar os teus sinais e tomar as decisões acertadas na minha vida. Esses 7 dons já estão dentro de você, mas eles precisam ser exercitados e chamados. Dom da fortaleza. Jesus, me ajuda a resumir bastante. Dom da fortaleza é quando você consegue enfrentar as situações que humanamente você não conseguiria. Você humanamente, eu olho para as irmãs aqui, quando chega uma barata perto das irmãs, elas gritam, pulam, sobem na cadeira, saem correndo, mas eu tenho certeza que essas irmãs têm o dom do martírio. A gente tem a pedra do martírio na nossa cruz. A ametista tem um simbolismo espiritual, que é a pedra dos mártires. Eu digo, como é que a senhora vai ser mártir, irmã? Se nem uma barata dá conta. Mas eu sei que na hora H, quem vai agir é o Espírito Santo. Santa Perpétua ou Santa Felicidade, eu confundo. As duas morreram juntas, uma era patroa da outra, né? E as duas eram cristãs e foram presas, uma delas estava grávida, um pouco antes de ser jogada na arena, para os touros chifrarem elas e matarem. Aí o carrasco, tentando fazer ela desistir de Cristo, disse assim, ei, você está gritando aí, não está aguentando essas dores para nascer esse filho? Ela estava tendo filho na prisão. Como é que você vai aguentar o chifre do boi? Aí ela ali no meio do parto respondeu, aqui quem está sofrendo sou eu, lá vai ser Ele que vai tomar a frente das minhas dores. Não que a gente não passe por dores, mas quando você é movido pelo dom da fortaleza, que também é chamado de coragem, esse dom do Espírito Santo, ele te dá uma serenidade no meio das dificuldades que nem você entende. Não é que você não sofra, mas é uma força tão grande que te anima, que até você acha estranho. Nossa, sou eu mesmo, não é? Esse dom você vê na passagem de São Paulo, não me recordo se é capítulo 16 do Atos dos Apóstolos. São Paulo vai ser preso lá na cidade de Filipos, ele vai ser chicoteado, vai ser espancado e vai ser amarrado tarde da noite sem comer, com fome, uma surra que ele levou, uma peia, como diz aqui no Ceará, é amarrado no fundo da prisão meia-noite, ele e o seu companheiro de missão, Silas. Sabe o que Paulo faz? Começa a chorar. Não. O que Paulo faz? Começa a reclamar com Deus. Por que comigo, Senhor? Eu estou te servindo dia e noite, em jejum, em oração, estou trabalhando para o teu reino. Por que comigo acontece isso? O Senhor tinha que estar me defendendo para dar tudo certo. Foi isso que Paulo fez, não foi? Não. Quando deu meia-noite, ele foi preso num tronco, num lugar úmido, horrível, no fundo da prisão, no pior buraco da prisão. Ele e Silas começaram a cantar:
a Ele a glória. Começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a bendizer. Diz a palavra, eles começaram a louvar, a agradecer a Deus, igual os outros apóstolos. Diz que foram chicoteados no sinédrio, aí depois saíram pulando de alegria, porque foram dignos de ter sido afrontados pelo nome de Jesus. O dom da fortaleza também te enche de alegria no meio das maiores provações. Eu repito, nem você se conhece, porque não é você. É a abertura que você deu ao Espírito Santo para te dar uma vida sobrenatural. Claro que não é em todo momento que você vai sentir isso, senão você não sofre, né? Senão aí você quer moleza. Mas é nas horas que você necessita, o Espírito Santo faz esse sopro sobrenatural, que você dá conta. E o próprio Paulo, em outro momento que ele escreve para essa comunidade dos filipenses que moravam lá nessa cidade, ele foi solto. Depois que ele foi solto, ele foi preso outra vez. Depois ele foi solto, aí depois ele foi preso outra vez, e depois outra vez. Se eu não me engano, nessa última vez ele estava em Roma preso, e lá no ano 62 ele escreveu para essa comunidade que ele foi preso a primeira vez, né? Escreveu dizendo assim: meus irmãos, fiquem alegres no Senhor. Eu repito, fiquem alegres. E ele vai dizer várias vezes. Quem nunca leu a carta de São Paulo aos Filipenses, você fica cheio de alegria quando você lê. É chamada a carta da alegria. São Paulo escreveu essa carta preso, lá em Roma, dentro da prisão, dizendo para os outros se alegrar. E ele diz, eu repito, se alegrem no Senhor. Filipenses 4, versículo 4, fácil de decorar. Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Só o dom do Espírito Santo da fortaleza pode fazer você sorrir quando um filho está com câncer, quando alguém está na UTI, quando acontecem as coisas mais dolorosas. Diz Santa Teresinha, eu sorrio mesmo lágrimas vertendo, porque eu sinto dor, confusão, ataques do inimigo, mas dentro do meu coração correm rios de paz. Isso é dom de Deus. Diga, Senhor, Senhor Jesus, em teu nome eu peço ao Pai, não somente uma fortaleza humana, uma coragem humana, mas uma coragem divina, o dom da fortaleza sobrenatural na minha vida. Amém. Estamos chegando na sabedoria, gente. O dom da piedade. Piedade, muita gente pensa que é, tadinho, tem piedade dele, Senhor. Eu vou ter piedade de você, vou te dar uma esmolinha. Dom da piedade não é isso. Entenda que isso é usado por uma piedade humana, não é ter piedade do irmão, isso é bom, mas é mais do que isso. O dom da piedade significa que você sente Deus como seu Pai. Você não reza porque você é obrigado a rezar. Tem gente que precisa rezar forçando, porque ainda não acostumou com a vida de oração. Em Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz diz assim, quanto menos você reza, menos vontade você sente de rezar. Seu coração está frio ainda, mas igual um motor a álcool, né? Tem que ir esquentando. Depois que você esquenta, você não quer parar, né? Você acorda com aquela preguiça, nem quer fazer um negócio, né? Nem quer fazer aquele trabalho. Mas depois que você está no meio do trabalho, fazendo, alguém diz, já chegou o tempo, já é a hora de parar. Não, deixa eu terminar aqui, estou no finalzinho, estou acabando, né? A gente às vezes está frio na oração, nem quer rezar. Mas depois que a gente está no fogo, experimentando aquele amor de Deus, a gente não quer parar. Nossa Senhora diz assim, quanto mais se reza, mais vontade se tem de rezar. Quanto menos se reza, menos vontade se tem de rezar. E eu estou falando, donas de casa, pelo amor de Deus, rezar sem parar não é deixar a louça abandonada, não é deixar de cozinhar, não é deixar de cumprir as obrigações, né? Homens e mulheres, rezar sem parar é estar conectado com o Espírito Santo, é estar respirando Deus, é estar orando em língua, lavando sua louça. Santa Teresinha diz, só de pensar em Deus você já está rezando, né? Chamar o nome de Jesus, entregar os seus problemas, agradecer, adorar, é no seu dia a dia, não é só diante de Jesus exposto aqui não. Aqui é energia top, né? Top 10,
Aqui é para recarregar a bateria, para ao longo do dia inteiro você ficar louvando em oração. O dom de piedade significa o dom de sentir que Deus é seu Pai. Mas tem pessoas que têm experiência negativa com o Pai da terra. Então quando fala ter Deus como seu Pai, já sente uma coisa ruim assim, né? Qualquer pai da terra, mesmo um pai bom, é só uma imagem do verdadeiro e único Pai. Esse dom te leva a ver Deus como um Deus que te abraça, te ama, que brinca com você, como um pai brinca com seu filho. Um Deus que é perto, é um Deus que sorri, é um Deus que você quer ficar junto dele, não quer se separar dele por nada. Você quer rezar, você quer se aconchegar no seu Pai. O dom da piedade é isso. É uma intimidade, é uma familiaridade, sem perder o dom do temor, que andam juntos, que é o respeito. Ele é Deus, mas Ele é meu Pai. As duas coisas têm que andar juntos. E quando você tem esse dom, aí você tem piedade também dos seus irmãos. Porque se você tem essa ligação com Deus Pai, você olha cada criatura como seu irmão. Você não faz discriminação de pessoas. Cada um para você é um tesouro. E aí você também ama todos como irmãos verdadeiros. Você não tem um apego excessivo só à sua família. Todos são meus irmãos. Eu te amo. Eu não conheço a maioria de vocês. Alguns aqui eu conheço um pouco. Mas eu amo vocês porque vocês são filhos do meu pai e da minha mãe. E não é só espiritualmente não, viu? Porque vocês recebem o corpo e o sangue de Cristo que corre na veia de vocês. Então é irmão de carne mesmo que vocês são. Então eu amo vocês como meus irmãos de carne. Lá no céu a gente vai se conhecer tudinho. Vai ter tempo para a gente contar história um para o outro. Vai ser maravilhoso. Mas a gente já começa a olhar cada um como nosso irmão. Me ajuda no horário ali, as plaquinhas, pelo amor de Deus, gente. Vamos terminando. O dom de piedade, diga assim: Senhor Jesus, dai-me o dom de rezar bem, rezar com o coração, rezar com atenção, rezar com intimidade, com confiança. Dá-me o dom de uma oração que é agradável ao teu coração. Esse é o dom da piedade. Derrama sobre mim, Senhor. O Senhor está selando cada um desses seus pedidos, o Senhor leva muito a sério. O dom do temor de Deus, eu já falei para vocês, eu peço que vocês leiam Eclesiástico capítulo 1 e 2. Faça esse esforço para ler essa palavra, para entender um pouco melhor. Também em Provérbios 8 vai dizer que o temor de Deus é o ódio ao pecado, se afastar dos caminhos do mal. Também o Salmo capítulo 1 vai mostrar um pouco o que é temer a Deus, se afastar do mal, ser firme. Quando alguém quer te levar pelo caminho errado, ser firme no seu não. É como se fosse assim: o dom do temor de Deus é uma capacidade de saber dizer não para o que não é bom. E o dom da piedade é uma força irresistível de dizer sim para aquilo que é de Deus. É um freio e um acelerador. Você não pode dirigir só com um dos dois. Precisa dos dois, né? Então, o temor de Deus é esse freio para o pecado, né? Mas um temor não por medo de Deus, mas porque Deus me ama. Eu não quero entristecer o meu Deus. Isso é o dom do temor de Deus. Eu não quero ferir o coração de Jesus. Tem gente que diz assim: é só uma besteira, Deus perdoa, né? Uma vez eu estava no carro, a pessoa disse: irmão, não precisa colocar o cinto de segurança não, é só um pecado venial, Deus perdoa, né? Se você der um tapa na cara da sua mãe, muito provavelmente ela vai te perdoar. Não é por isso que você vai dar um tapa na cara da sua mãe, né? Um tapa na cara de uma pessoa que você ama e que te ama. Então, por que a gente vai fazer isso com Jesus? Cravar mais espinho. Ele perdoa? Perdoa. Se você tiver arrependimento verdadeiro, mas é tão triste você já dizer, antes de cometer o pecado: eu vou fazer isso aqui rapidinho, porque depois Deus perdoa. Deus sabe, né? Isso não é temor de Deus, porque o temor de Deus é fruto do amor, que é o Espírito Santo. Quem ama tem o temor de Deus. E o temor de Deus, meus irmãos, diz que a coroa do temor de Deus é a sabedoria.
A plenitude do temor de Deus. Quem busca amar a Deus e fugir do mal, um dia vai chegar na sabedoria. E o que é sabedoria, irmão? Nem eu sei dizer, mas eu vou dar pistas para que você saiba entender. O livro de Jó, capítulo 28, vai ser o capítulo todinho dizendo assim: quem conseguiu encontrar a sabedoria? Os homens tentaram nas minas mais profundas, não conseguiram. Chegaram na profundidade dos mares e não encontraram. Procuraram nas alturas dos céus e não encontraram. E os lugares mais longe dizem assim: já ouvimos falar dela, mas não sabemos quem ela é. A sabedoria é o maior mistério de Deus. Na sabedoria, o dom da sabedoria, eu posso dizer aquilo que ela não é. A sabedoria não é tomar as decisões certas. Esse é o dom do conselho. Mas com a sabedoria você também toma as decisões certas. A sabedoria não é enxergar as coisas com um novo olhar somente, mas é também isso. A sabedoria não é compreender os mistérios profundos de Deus, mas isso está incluído na sabedoria. Não é ter essa intimidade com Deus como dom da piedade, mas é também a sabedoria. A sabedoria não é fugir do pecado como o temor de Deus foge, mas também é isso. O dom da sabedoria junta todos os outros dons, porque o dom da sabedoria é uma união tão íntima com Deus, uma união que a Bíblia chama, que a igreja chama uma união esponsal. A sua alma foi criada para um casamento, mas um casamento da terra é só um treino. Aqueles que têm a vocação matrimonial, é só um treino. A tua alma foi criada para uma união esponsal com Deus. Você já viu como é que começa o livro do Gênesis? Com a união de um casal, Adão e Eva, que acaba em pecado e traz o pecado para todos nós. Mas você vê como é que acaba o livro do Apocalipse, acaba a Bíblia, com um casamento. Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro, para as núpcias do Cordeiro. Com quem que o Cordeiro, Jesus, vai se casar? Com a igreja. Quem é a igreja? A alma de cada um de nós. Vai dizer que ele vê descer do céu uma esposa linda, bela, sem rugas, sem mancha, sem pecado, sem imperfeição. Santa Teresa chegou, isso eu vou falar na outra pregação. Santa Teresa chegou no máximo da união com Deus. Ela vai escrever um livro chamado Moradas, Castelo Interior ou Moradas. Ela vai dizer que você deve entrar dentro de você, e são 7 etapas que você tem que andar para chegar lá dentro da sua alma, onde mora de maneira solene sua majestade, o Rei Jesus. E essa última morada, a 7ª morada, é onde você chega no casamento espiritual com Deus. Já aqui nessa terra, viu? Nessa terra você pode chegar nessa plenitude de união com o Espírito Santo. São Paulo vai dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu termino agora dizendo: como é, irmão, que eu posso chegar a esse dom da sabedoria? Você tem um crucifixo? Levanta esse crucifixo. São Paulo vai dizer que toda a sabedoria de Deus está escondida nesse crucifixo que você está segurando. Toda sabedoria, não é uma sabedoria humana, toda a sabedoria divina está escondida nesse crucifixo. São Paulo foi arrebatado até o 3º céu, mas ele disse: eu não julguei saber coisa nenhuma entre vós, a não ser Cristo crucificado. Você quer saber o que é a sabedoria? É uma compreensão desse mistério. Jesus te olha e você olha para Ele. Quando você consegue entender a paixão de Cristo, a sua alma está caminhando para esse dom da sabedoria. Jesus vai revelar para vários santos que o melhor livro que existe nesse mundo é a paixão dele. Você já derramou uma lágrima meditando sobre a paixão de Cristo, sim ou não? Pelo menos na Sexta-feira Santa, alguma vez na sua vida, você derramou uma lágrima e o Espírito Santo te revelou que foi por causa de você, por amor a você, que Jesus sofreu tudo aquilo? Sim ou não?
Quem não experimentou isso, peça, porque esse é o caminho da sabedoria. O dom da sabedoria é se unir a Jesus no mistério da cruz e chegar ao máximo que se pode chegar nessa terra. Santa Rita de Cássia, uma vez, ouviu um padre pregando tão profundamente sobre o sofrimento de Jesus, mais do que o sofrimento, sobre quanto que o coração de Jesus estava ardendo de amor por nós na cruz. Santa Rita chegou em casa e chegou aos prantos, não aguentava de tanto chorar, e ela sentiu uma alegria de se unir a Jesus na cruz, e ela pediu por favor que Jesus desse a ela um pouquinho da participação na cruz de Cristo. E ali milagrosamente um espinho da coroa de Cristo se pregou em Santa Rita, e ela estava cheia de alegria durante os 14 anos que ela ficou sofrendo aquela dor de Cristo nela, uma dor terrível. Santa Rita nadava em alegria, porque ela estava unida. O dia que você conseguir sofrer, dizendo como São Paulo: ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Jesus, como Padre Pio, como São Francisco. Esses são os santos que chegaram na plenitude do dom da sabedoria, da união com Cristo. São Paulo diz: porque já não sou eu vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. O Senhor está te dizendo agora: meu irmão, minha irmã, mais vale uma hora meditando a paixão de Jesus, o sofrimento dele pelos seus pecados, pelos meus pecados, do que um ano inteiro você se flagelando até sangrar. Isso Jesus diz para Santo Agostinho, isso Jesus disse para Santa Faustina, do que um ano inteiro em jejum a pão e água. Uma lágrima que você derrame, pensando com carinho, todos os dias na hora da misericórdia, nós temos essa oportunidade. Não existe efusão maior do Espírito Santo do que quando você medita bem a paixão de Cristo e você deixa esse mistério tocar o fundo da sua alma. Um dos santos mais inteligentes que existiram na igreja, dois, foi Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Eles eram amigos. Uma vez Santo Tomás de Aquino foi visitar São Boaventura e disse: me mostre a sua biblioteca. São Boaventura pegou uma cruz grande que ele tinha, toda escurecida, de tanto que ele beijava a cruz, e ele disse para Santo Tomás: essa é a minha biblioteca. Um dos homens mais inteligentes com o dom da sabedoria que existiram nesse mundo. Essa é a minha biblioteca. Ele disse: aprendi muito mais de joelhos aos pés do crucificado do que nos muitos livros que eu li. Claro que os livros te ajudam, você precisa ler a palavra de Deus, a vida dos santos, mas Jesus revelou a vários santos. O livro que vai te dar o dom da sabedoria sobrenatural, a maior efusão, o maior dos dons do Espírito Santo, é você mergulhar no amor de Cristo. João 15, não há prova maior de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Meditar a paixão de Cristo é a sabedoria perfeita. A cruz de Jesus é a revelação da sabedoria do Pai, e só quando você tem uma união íntima. São Francisco chorava todo dia meditando a paixão de Cristo, Santa Clara também. O demônio diz: você vai perder o seu cérebro de tanto que você chora. E ela diz: aqueles que servem ao Senhor não perdem nada, mas ganham tudo. Eu quero te convidar, eu acho que a gente tem 2, 3 minutinhos para essa canção da nossa Madre Kelly, não dá não? 3 minutinhos? Dá ou não? Jesus já está aqui para chegar, né? Em outro momento a gente canta, depois você procura no Spotify, que livro vou abrir, da nossa Madre Kelly, porque o livro que o Senhor te revela hoje, para que você tenha a sua vida transformada por esses 7 dons do Espírito Santo, acima de tudo o dom da sabedoria, esse livro se chama A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tinha medo de ver o filme da Paixão do Mel Gibson, renuncie a esse medo. Nós agora chegamos pertinho da hora da misericórdia. Nós, gente, estamos nos preparando para a Santa Missa da melhor maneira que possa existir. Você agora vai entrar nesse momento. Tudo aquilo que eu falei em palavras vai se transformar agora em oração.
Transforma tudo isso agora que você ouviu, que você aprendeu, em verdade na sua vida, porque agora nós vamos receber Jesus e começar o terço da misericórdia. Essa é a hora que Jesus deu a vida por nós na cruz. E no dia do Espírito Santo, o Senhor quer te dar uma experiência do amor dele na cruz. Se possível, vamos nos colocando de joelhos. Você que está em casa também, se possível, se coloca de joelhos agora para receber a presença de Jesus nessa hora da misericórdia que se aproxima.